aí, gente, para mim um programa de utilidade pública hoje, né? Falando aqui sobre a vigorexia, que, como vocês mesmos já colocaram, já pode ser considerada aí um transtorno do século, né? Pelo volume, pelo foco que tem sido dado. E quando a gente fala sobre esses temas, a gente permite que as pessoas possam prestar atenção, possam refletir e muitas vezes começar a cuidar. Dentro da própria família, às vezes com um amigo, percebendo isso no seu círculo de amizades e podendo fazer a diferença, né? No meio em que efetivamente está presente. Outro dia nós fizemos um programa aqui e tivemos uma pergunta de telespectadores que eu vou querer repetir para vocês. Tomar anabolizantes com orientação médica, isso existe? Tem médico que passa, que orienta o uso de anabolizantes? O médico, isso pode acontecer? Pode sim. O hormônio, na verdade, ele foi feito para suprir uma carência. O hormônio sinteticamente produzido, ele foi feito para justamente suprir uma carência que o corpo não produz. Então, o problema não é o hormônio em si, a testosterona em si, e sim a quantidade de quanto ela é tomada. O que acontece na vigorexia é quando indivíduos que não procuram prescrição médica tomam doses cavalares desse hormônio. Literalmente. Literalmente, né? Então, por conta disso, há todos esses malefícios no quais já foram falados aqui. Agora, o hormônio, quando ele é prescrito através de orientação médica, quando esse médico ele faz todo um check-up, um exame de sangue completo, avaliando todas as taxas hormonais e aí sim avaliando a necessidade de cada indivíduo, ele pode ser prescrito e pode ter benefícios como qualquer outro tipo de medicamento. A questão maior é justamente o quanto ele é tomado e de forma indiscriminada. Tá, para eu entender. Mulheres, né? Até para as mulheres na fase da menopausa, algumas precisam da testosterona porque está muito baixa. Então, mas só para eu entender, anabolizante e hormônio é a mesma coisa? O anabolizante é a testosterona? Às vezes de uma forma modificada? Isso, a questão, o nome anabolizante vem do anabolismo, né? Você crescer, você ter ganho. Então, como o nosso músculo ele tem esse anabolismo através de hormônios como a testosterona, como o GH, que é um outro tipo, o GH é o hormônio do crescimento, que faz o crescimento dos ossos, toda essa parte dessa composição corporal. Por isso que você vê pessoas que tomam, por exemplo, o GH de forma indiscriminada, ela tem crescimento de cartilagem, de queixo principalmente, o maxilar, você vê a pessoa cresce com um queixo mais quadrado. Então, a questão não é o problema do anabolizante ser ruim, e sim a quantidade. Se você toma de forma excessiva, obviamente vai lhe trazer uma série de malefícios. Mas, por exemplo, o GH ele faz parte de um tratamento médico de pessoas que têm o problema de crescimento. Então, ele é prescrito e recomendado por médicos para pessoas que têm problema de crescimento. Só que tudo de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada um. E na grande maioria das vezes na vigorexia, eu tomo a quantidade que você tomou, que o meu colega tomou, que o outro tomou, sem nenhum controle. Aí vem todos os problemas e os malefícios. E aí o anabolizante seria vários hormônios que estão envolvidos com esse crescimento, conforme o Bruno falou. E aí a gente tem o hormônio de crescimento, que é utilizado por algumas pessoas, que é para aumentar o número de células, aumentar o tamanho dessa célula. Só que no momento que eu aumento o número de células, aumento o tamanho dessa célula, eu estimulo outras células. E se eu tiver uma célula cancerígena nesse meio, que ela só iria se manifestar, e toma agora com 20 anos, iria se manifestar aos 75 anos, vai se manifestar daqui a pouco. Tá? Então, existe também um outro que é utilizado, dessa, né, Bruno? Insulina, né? Insulina sendo utilizada, a pessoa não precisa tomar insulina, mas ele toma insulina para ter o melhor aproveitamento do suplemento que ele vai tomar, que é, de repente, um hipercalórico, que tem muita proteína, que tem muita glicose, que tem muita glicose, carboidratos, né, em geral, e também outros aminoácidos. Então, ele estimula a captação maior com a insulina. Só tem o seguinte, se ele recebe durante um período, o organismo identifica, se ele recebe, eu não produzo mais. Então, daqui a pouco, aquele indivíduo poderá se tornar um diabético, um insulino dependente. Então, é um outro risco também. Como ajudar as pessoas que já entraram nessa trajetória e que já estão aí dependentes, né, do exercício, do medicamento, etc., a perceberem que elas precisam sair dessa?
Então, essa pessoa realmente ela vai precisar de um tratamento multidisciplinar, né? Uhum. Eu acho assim bastante interessante, né, que os profissionais da área de saúde que estão recebendo esse conhecimento, que buscam conhecimento, possam identificar realmente essas pessoas e orientá-las a buscar, né, essa equipe, né, multiprofissional. Então, assim, o Bruno é um personal trainer, é um professor de educação física, trabalha numa academia. Eu tenho certeza que ele já consegue visualizar dentro desse contexto, porque hoje a academia está, né, para o vigoréxico, como as agências de modelo estavam para os anoréxicos, né, no passado. Então, assim, né, ele consegue identificar com bastante facilidade. Então, está realmente chamando, né, esse aluno, orientando, porque existe uma coisa muito interessante, né? Nós temos 4 representações do eu. O eu aberto, o eu fechado, o eu cego e o eu desconhecido, né? Então, o eu aberto eu consigo, as pessoas sabem o que eu penso, me conhecem, porque eu consigo passar para elas todas as coisas que estão no meu consciente. O eu fechado, só eu conheço, não passo para as outras pessoas, não compartilho, mas são conscientes para mim. O eu cego é uma coisa assim bastante problemática. Eu não tenho consciência de algo que eu faço, mas as pessoas que estão ao meu redor conhecem. Então a gente vive dando feedback, não é, para as pessoas. Então, às vezes a pessoa realmente não tem noção daquilo, mas eu estou vendo, estou percebendo que ela está nessa área do eu cego, eu posso chamar essa situação para o consciente dessa pessoa, não é? Dar essa indicação, olha, eu estou observando que você está treinando demais, eu estou observando que você está tendo até problemas músculo-esqueléticos, você está tendo muitas lesões, e o comportamento, ela está saindo um pouco do meio social, ela está se isolando mais, ela não tem mais interesse por estar com as pessoas, porque o tempo dela é só para o treinamento, não é? Então, essa pessoa ela precisa ser orientada, as pessoas que estão ao redor precisam dar esse feedback para ela. Né? O eu desconhecido, que eu não falei, né? As pessoas são inconscientes para mim, inconscientes para o outro. São nossas potencialidades. Todas as pessoas têm potencialidades e têm situações que ela não sabe como vai reagir. Então, é interessante chegar perto de uma pessoa dessa, indicar para um psicoterapeuta, né? Os médicos, né? Que serão também responsáveis, né? Por esse tratamento, pode ser indicado por um psiquiatra, porque essa pessoa poderá tomar uma medicação, não é? Será recomendada uma medicação por conta desse hormônio chamado serotonina, que foi falado, né, anteriormente. Essa serotonina ela tem um papel também fundamental dentro dessa compulsão do paciente, dessa ansiedade. Então, equilibrar esse hormônio. Então, vai precisar de uma prescrição psiquiátrica, nutricionista e dentre outros profissionais. Inclusive, isso nos remete a sinalizar a importância de academias sérias, né? De locais onde tenham profissionais sérios e que possam estar atentos àquela pessoa como um ser humano integral e não ali só como cliente, né? uma pessoa que vai trazer grana, que recurso, porque aí você não quer nem saber, ele se dane, porque o que você quer é receber a grana de lá, né? Mas se você está ali para oferecer saúde, para realmente tirar essa contrapartida, tem chance de ter essa conversa com o jovem que chega lá, de você observar, de se aproximar e poder começar a dar uns toques para ele perceber que ele está numa linha de Eu acho que faz parte do trabalho do bom profissional, ele ter essa percepção, afinal de contas ele é o primeiro degrau, né? Ele é a primeira linha de contato que o aluno tem. Então, acho que cabe muito ao profissional identificar isso, e você consegue identificar. Você, como ela disse, o aluno ele começa a se tornar até um pouco antissocial, ele deixa de frequentar reuniões com os amigos porque ele tem que treinar, ele deixa de sair porque ele tem que treinar, ele deixa de ir a jantares porque ele não quer comer besteira, porque amanhã ele quer treinar. Então, assim, você começa a perceber algumas coisas, ele começa a frequentar a academia 1, 2, 3 vezes ao dia. Então, o bom profissional, ele consegue identificar isso e, aos poucos, de uma forma, no inicial, bem sutil, né? Porque você também, se você tratar de uma forma direta... Ele muda de academia. Ou troca de personal, né? Então, você tem que, de forma bem sutil, inserindo essa ideia, inserindo esse conceito, sugerindo ele, de repente, olha, por que você não vai procurar um nutricionista, né, para fazer um acompanhamento alimentar direitinho? Porque acontece muito na academia assim, o primeiro dia o aluno se matricula, na segunda semana ele pergunta o que eu tomo
para treinar, né? E isso não cabe ao profissional de educação física, cabe ao nutricionista. Então, tem que haver esse respeito, né, das áreas no qual você começar a indicar ao profissional, ao aluno, um acompanhamento nutricional, e aí você começar a reparar essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento. De alguma forma, você indicar também ele procurar ajuda, né, de um psicólogo para poder ajudar e reverter esse processo. Porque o problema, eu acredito que minha colega deve dar razão, é que quando ele vai para essa parte tratar com um psicólogo, ele já está no estado muito avançado da vigorexia. Certamente. Então, se você consegue identificar isso numa fase inicial, a chance, né, de você tirar ele, de fazer ele regressar nesse processo, é muito maior. É uma doença com cara de saúde, né? Então, a pessoa está na academia, ela está se exercitando, então é muito difícil perceber que ela já passou, né, do limite entre o que é normal e do que é patológico dentro dessa situação. Então, dificilmente ele vai procurar um profissional, né? Então, ele tem que realmente ser orientado, que realmente, como o colega falou, primeiro degrau, o professor de educação física fazer essa... E a família também está percebendo isso, né? Ia colocar isso também, a família, né? Perceber que, de repente, esse jovem está muito focado só nessa questão do corpo. De fato, esses dados, eles nunca acontecem de uma forma isolada, né? Esse jovem que começa a se isolar do mundo em função de si mesmo, ele necessariamente ele precisa ser reconectado, né? Reconectado requer aí a percepção disso, às vezes uma ajuda de um amigo, etc., para chamar a atenção, ajuda do profissional e ajuda de um profissional para que ele perceba as suas potencialidades, para ele perceba que ele não precisa se destruir para ser querido, para ser amado. Né? É que isso, acho que hoje em dia a gente tem uma cobrança muito grande e uma influência muito grande também das mídias sociais, né? Acho que hoje em dia se tornou um modismo muito grande a pessoa postar foto, que faz atividade física, que está fazendo tal, né? Os selfies, as redes sociais. Então isso também, de alguma forma, ajuda a dar o pontapé inicial da atividade física, mas eu acho que também impulsiona para essa questão da vigorexia. O fato é que, por redes sociais, a gente até falou e percebe a questão dos impulsos, das provocações. O que a gente chama a atenção aqui é que isso não se sustenta. Isso não é qualidade de vida, isso não é nem vida, que dirá qualidade de vida, né? A gente quer ficar bem exatamente para poder ter amigos, para poder sair, para poder compartilhar vida. Né? A gente quer ficar bonito para poder namorar, para poder se sentir bem, para poder... E não para se isolar. Quando tudo isso começa a provocar esse isolamento, essa questão toda, opa, presta atenção. Mamãe, namorada, irmãos, amigos, tem que prestar atenção e ajudar o outro. O homem é um ser social. É verdade. Né? É bacana, porque quando Deus fez o homem, ele fez lá e disse, olha só, não é bom que esse homem viva só, não. Ele precisa, primeiro, de uma ajudadora, né? Porque ele precisa de companhia. Ele não é para viver sozinho. Gente, ai, tem que parar. Já vamos no nosso último intervalo. Eu ainda queria saber de você, Mara, uma dica aí de questão de alimentação, se a alimentação pode nos ajudar a sair um pouquinho mais rápido disso. Às vezes até, né, antes, não preciso de um psicólogo, não preciso de um terapeuta. Tem algo que possa ajudar a mudar essa química do corpo e fazer com que eu comece a deixar de lado os benditos medicamentos? Eu vou para o intervalo, mas eu ainda quero essa resposta de você. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima.